fomos ensinadas a nos odiarmos. Olá, meu nome é Camila Inácio e aqui é o Pod Plurais. Sabe aquelas conversas que a gente fala, isso aqui daria um podcast? Essas conversas que a gente tem na sala de casa com as nossas amigas? É isso que a gente está fazendo aqui. A gente tirou o Pod Plurais do estúdio e trouxe para cá, para a sala de casa, no nosso sofá. Nesse novo formato, juntas, eu, Mariluz e Malu Marija, estamos aqui trazendo assuntos que preenchem o nosso dia a dia. Tabus, diversidade, polêmicas, por que não? Sexo também, por que não? Todas essas coisas que a gente fala bastante entre amigas, a gente está falando aqui na sala da nossa casa. Então vem com a gente e aproveite esses assuntos, porque aqui, olha, o papo vai longe, vai longe. Antes da gente abrir aqui, eu passar a palavra para as minhas amigas, eu vou trazer um agradecimento mais do que importante. Gente, não sei se vocês já repararam, a gente está dentro dos estúdios da Warner Bros. Discovery. Warner Bros., muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada por nos receber aqui na sala da sua casa, por acreditar no nosso projeto que leva adiante vozes da diversidade com temas tão nichados e tão complexos quanto a gente gosta de discutir. Muito obrigada. Se vocês chegaram agora, já aproveita, volta lá, maratona todo esse podcast, porque a gente tem assuntos incríveis e em conversas, assim, imperdíveis. Volta lá, já aproveita aquilo, né, gente? Clica no sininho, se inscreve no canal, salva, curte, compartilha, deixa aqui os seus comentários que a gente adora saber o que vocês pensam. E também, a partir dos comentários de vocês, a gente tem novas ideias e aí a gente traz novas propostas para o programa, não é, meninas? É isso. E aí, gente, falei aqui rapidinho, porque eu não quero muito perder tempo com a abertura, que vocês já estão cansados de saber, eu quero ir logo porque a gente veio fazer aqui. Né? E hoje o assunto é uma delícia. Hoje a gente vai falar sobre sororidade. Faz sentido para vocês? Antes de eu fazer aqui a abertura que eu preparei, vou falar para vocês. Faz sentido? Falar sobre sororidade? Faz Com sentido, certeza. Mari? Malu? Inclusive no café da manhã, todos os dias. Ou a pílula nossa de cada dia, né? Eu falei sobre sororidade que, assim, é importante a gente falar, eu acho super importante a gente falar, e eu acho importante a gente falar de um olhar bem amplo, né, meninas? Porque tem coisas, como tudo na vida, né? Não tem uma versão só ou duas, tem no mínimo três, né? A minha, a sua e, e a verdade. Mas eu gosto muito de falar dessa forma porque da maneira que a gente ouve esse nome, a gente reage, tem gente que reage de uma forma, tem gente que reage de outra. Para abrir aqui a nossa conversa, eu vou ler o que o dicionário traz para a gente de definição desse termo, tá? E aí a gente começa a puxar o fio a partir daí. Sororidade é o sentimento de irmandade, empatia, solidariedade e união entre as mulheres, por compartilharem uma identidade de gênero, conduta ou atitude que reflete esse sentimento, especialmente em oposição a todas as outras formas de exclusão. Isso aqui eu acho riquíssimo. Todas as outras formas de exclusão, opressão e violência contra as mulheres. Vem do latim soror, que é irmã, mais idade. É isso, né? Acho que tá posto, posso até guardar aqui minha cartinha, porque daqui pra frente a gente vai com vivência, com posicionamento e com opinião, né? Do jeito que a gente mais gosta. Bom, para trazer vocês aqui para a nossa sala, o que a gente pensou quando a gente estava trabalhando no roteiro desse episódio aqui? Cada uma de nós trazer uma inspiração que traduza esse tema e que traga, assim, uma construção para a gente discutir aqui. Quem quer começar? Mari, quer abrir? Pode ser. O que você traz pra gente, que você busca aí, que você estuda, que você fala, que você pensa sobre sororidade que a gente possa discutir aqui na nossa sala? Quero abrir com uma frase, que acho que é basicamente quase como o tema aqui do nosso episódio, que é uma sobe e puxa ou chuta a escada para outra. Então, parece um pouquinho polêmica, mas você disse na abertura, né? Estamos aqui para isso também. Então, eu acho que para começar com essa frase, eu queria trazer uma reflexão e depois quero ouvir vocês. Porque, às vezes, quando a gente fala sobre sororidade,
parece, é quase que como obrigatório, se você for uma mulher feminista, letrada, dá essa sensação de que você precisa ter sororidade. E por um outro lado, que é outra coisa que eu quero puxar, será que todas nós conseguimos, queremos, podemos ter sororidade o tempo todo? Então acho que eu queria começar com essa pimentinha. Eu gosto disso aí. Eu gosto porque pra mim traz uma série de camadas. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você fala uma sobe e puxa ou chuta a outra, já bate pra mim uma sensação de hierarquia. Então, na forma que a gente se comporta dentro do ambiente corporativo. Essa frase, uma sobe e puxa a outra, faz muito sentido quando a gente fala no mundo de trabalho, sabe? Mulheres que enfrentam, todas as que estiverem nos ouvindo, eu acredito que todas vão saber, ou se não viveram, já ouviram falar a respeito disso, do grande teto de vidro que nos afasta de posições de poder dentro do mundo corporativo, né? É só uma das camadas, mas é o que fez sentido para mim. Então, quando uma sobe para uma posição de liderança, de gerência, de diretoria, C-level, será que a gente tem aquele olhar e falar, puxa, essa outra que está aqui na cadeia pode ser a minha substituta, eu vou trazer ela junto comigo, porque enquanto eu vou galgando, outras vêm e aquela porcentagem do recorte de gênero dentro da empresa se mantém, né? Então, isso para mim é a primeira luz que acende quando fala, uma sobe e puxa a outra. Porque se a gente chuta a outra, aí é uma ingratidão, né, gente? Porque antes de nós vieram outras que abriram esse caminho. E aí, se a gente ocupa esse caminho, acho que minimamente a nossa responsabilidade é manter a trilha aberta para quem vem junto ou depois de nós. Depois de Malu, eu quero falar um pouco sobre o chuta que você trouxe, mas Malu, fica à vontade. Eu acho que essa fala de Mari, apesar de soar polêmica, ela tem um fundo de verdade. Nós fomos ensinadas a disputar uma com a outra. E o chuta a outra reside exatamente nisso aí. Nós não fomos ensinadas a viver como irmãs para além do nosso vínculo familiar. Então, nossas irmãs são nossas irmãs e as outras são todas as nossas concorrentes. Então, eu acho que essa frase que Mari trouxe conversa com isso. Mas, para mim, sororidade é verbo. E para a gente exercer a nossa feminilidade, eu acho que o exercício do viver feminino, a gente precisa trazer a sororidade todos os dias para as nossas conversas. Porque tudo que nos foi ensinado nos afasta de vivenciar a nossa sororidade. E não viver, não ter comportamentos sororos todos os dias é o que enfraquece a nossa luta. E a gente ainda não se atentou para isso. É o que mantém o teto de vidro lá intacto, né? Eu Exatamente. quero falar sobre o chuta, porque às vezes eu acho que quando a gente pensa no chuta, a gente às vezes não se dá conta do que a gente está fazendo. Eu não sei se acontece isso com vocês também. Às vezes você fazer alguma coisa, você não sabe que aquela ação, né, você falou, sororidade para você é uma ação, que aquela ação que você está tendo, ela pode sim prejudicar uma pessoa que está do seu lado. E às vezes você não tem essa intenção, mas você não se dá conta. Então eu queria também pensar nesse lugar que não é o chutar daquela forma proposital. Não, Camila, eu vou, Camila não, Malu não, só eu que posso, né? Acho que muitas vezes você não percebe que alguma coisa que você fala, alguma coisa que você faz, como você se posiciona, e por isso que é importante a gente refletir. Eu acho que uma coisa que pode ajudar na sororidade é o autoconhecimento também. Entende? A gente saber, né, ter essa consciência de si e de como a gente está lidando com as mulheres no nosso entorno. Mari falou de autoconhecimento e falou autoconhecimento e ter consciência. Para mim é conscientização. Nós fomos ensinadas a nos odiarmos. E agora a gente precisa aprender que a gente precisa se unir mesmo. E não é balelinha de mesa, ou aliás, nem vou falar de mesa de bar, de salão de beleza, não. É vivenciar a sororidade, é entender que isso que você falou, Mari, cada vez que uma mulher sofre, eu posso ser a próxima. Se a gente não enxerga a dor da outra como
um viés que de alguma maneira vai me atravessar também, eu fico aqui no meu altar achando que não é comigo, o problema não é meu, mas a realidade não é essa. Tudo que alcança a Mariana enquanto mulher, pelo simples fato dela ser mulher, em algum momento pode me atingir. Então eu acho que quando eu olho para o coletivo, o feminino, a gente precisa entender que o feminino é um coletivo, gente. Exatamente. Sabe? Então, enquanto a gente estiver defendendo o que é importante para a Malu, mas em prol do bem-estar de Camila, eu não estou avançando. Eu acho que essa construção é muito inteligente, né? Uma construção coletiva e política muito inteligente que fala, mulheres, é cada uma por si, porque a outra pode tomar o seu lugar, pode tomar o seu homem, pode tomar o seu dinheiro, pode tomar a sua família. E aí a gente vai trabalhando individualmente, uma contra a outra, e aí a gente está cada vez mais distante de um lugar de união, de coletividade, de sucesso conjunto de direitos, porque eu não conquisto e vivo os meus direitos sozinha, assim como você também não, assim como você também não. Para termos os nossos direitos reconhecidos, vividos, e a gente poder viver, gozar desses direitos no dia a dia, na sociedade, andando na rua, a gente precisa uma da outra. Então esse pensamento de uma sim, a outra não, é uma pílula ali de limitação de comportamento que colocaram lindamente no nosso cérebro lá atrás, né? E a gente continua naquele passo, né? 2 passos para frente, 2 para o lado, 3 para trás, 1 para frente, porque assim a gente vai tentando se movimentar. Acho que a gente vai conseguindo. Acho. A gente precisa pensar quem é que se beneficia com a nossa ausência de sororidade. Também acho. E com esse ódio, né? Desculpa, Carmen. Imagina. Eu queria puxar o meu exemplo, a minha inspiração desse tema, porque eu acho que vai cair bem nesse momento, antes da gente começar a falar, né? Porque senão a gente não... Senão as nossas militantes aqui, gente, não descansam. As nossas ativistas, elas vêm. E elas vêm com força. Então, antes que elas venham, eu vou puxar aqui a minha inspiração para a gente continuar no tema de sororidade, senão a gente pode. Olha só, o que eu separei é a série Insecure. Muito boa. Maravilhosa. Para quem não assistiu, é uma série que mostra a vida, o dia a dia ali de 2 mulheres. As 2 personagens centrais da série são 2 mulheres negras e cada uma dentro do seu rolê, cada uma dentro da sua vivência, da sua possibilidade, da sua realidade, mas as 2 muito juntas. E elas têm uma amizade tão verdadeira que sabe aquele tipo de amiga que você pode sentar e falar suas verdades? Você pode falar mal de você mesma e a pessoa não vai te julgar. Você pode falar mal do seu marido, uma delas tem uma relação super conflituosa e a outra está buscando várias relações, então uma precisa de uma chamada ali em relação ao parceiro, a outra precisa de uma chamada em relação a ela mesma, porque está procurando algo que ela, né, enfim, num rolê super aleatório. E uma pode falar para a outra com uma verdade absoluta. Cada uma tem uma realidade diferente, um problema diferente, elas conseguem se encontrar, uma apoiar a outra, uma falar as verdades que a outra precisa ouvir, rirem juntas, ficarem bravas juntas também, mas elas vão desenvolvendo aquela relação ao longo da vida. E aquilo é tão bonito, é tão verdadeiro. E uma coisa que me fez pensar nessa série exclusivamente é que, assim, não é uma série que mostra um absurdo. Eu tinha pensado, logo que a gente escreveu, gente, vou contar aqui, ninguém precisa saber, um segredo aqui de bastidores. Logo que a gente pensou nesse tema, eu falei, vou pensar na Thelma e Louise, né, porque isso é uma piada muito forte, né. Vem ser minha Thelma que eu sou sua Louise, e a gente juntas vai. Só que é um filme, apesar de ter essa mensagem muito forte, é um filme que também mostra um pouco daquilo que é o superlativo, né? Vai ser muito difícil 2 mulheres saírem, fugirem, se tornarem criminosa, largar a família, fazer aquela e depois no fim morrerem juntas. Vai ser muito difícil. Muito. Eu fiquei pensando em algo que fosse mais real e que traduzisse mais aquilo que eu e as minhas vivemos no cotidiano. Então trouxe ali o Insecure, que eu achei bem mais razoável e mais real. Até mesmo porque Thelma e Louise, elas
abriram mão de tudo, real. E a realidade não é essa. A gente não A vai fazer amizade isso. é muito linda até que aparece um boy. Essa é a verdade. Aí a eu não real- sei porque Balu é contra o amor. Brincadeira. Gente, eu sou a favor demais Eu sei, eu tô do amor brincando. consciente. Mas é verdade, minha mãe dizia assim, olha, eu espero que nunca chegue um homem ou uma mulher que vire a cabeça de vocês, porque as pessoas, eu não sei aqui, mas lá no Nordeste usam muito esse termo, virar a cabeça. Sim. E nós Até mulheres, Alcione já usou esse não é? É, Alcione. Nós somos isso. Tá tudo muito bem até que chega um terceiro elemento, e geralmente do sexo masculino, que nos faz repensar as nossas amizades, as nossas escolhas. E isso no masculino, e quando eu falo nós, é porque eu não quero falar vocês e Claro, eu não. porque todo eu tô... mundo está sujeito a isso. Nós, lógico. todo mundo no Todas rolê. nós, claro. Se claro. tem 59%, 51% que está fazendo, Sim. a gente está do lado de lá. Enquanto Tá, a gente não tá. for maioria, a gente fala pela minoria. E é isso, as mulheres começam a mudar seus gostos, suas amizades. Então, é esse sentido de sororidade que existia, de parceria desse filme. Gente, isso é uma utopia. Porque vem os filhos, vem a família, vem o marido, vem o trabalho. E várias coisas nos atravessam e que é impossível viver como Thelma e Luíse. Mas seria importante, Cá, que a gente refletisse o quanto também viver esse o meu mundo é o meu mundo e o seu é o seu, tem, de novo, enfraquecido as nossas batalhas. Porque é isso. Eu estava conversando com uma amiga que eu amo, ela vai saber que eu estou falando dela, e ela falou assim, eu não sou feminista, eu odeio o feminismo. Aí eu falei, mas qual é o oposto do feminismo, minha querida? Aí Ela odeia o fala, feminismo, mas ela bem usa o cartão de crédito, né? Aí Ela vota, né? ela tem o título de eleitor, ela tem conta no banco, Aí eu falei, ela tem carteira de Aquiles. motorista. Aí eu falei, mas Desculpa. qual é o Não, oposto imagina, do não é? feminismo? Você já viu algum homem falar assim, eu sou feminista e eu defendo o feminismo? Ela falou, não. Você já viu um homem falando que odeia o machismo? Ele pode dizer que ele não é machista, mas que ele odeia, não. Esse O ponto. oposto do feminismo é o machismo. E se você não quer ser uma mulher feminista, você é uma mulher machista. A gente já falou isso aqui. Já Ser feminista falamos. não é deixar pelo no braço, imagina. não é não usar um batom vermelho, Exatamente. não é isso, Mas gente. a Se gente fosse isso, precisa- tava fácil, gente. Mas a gente precisa entender que o oposto do feminismo é o machismo. É o machismo. E o feminismo salva enquanto o machismo mata. Então a gente precisa decidir se queremos ser todas feministas, cada uma dentro da sua realidade, ou se seremos machistas. Ô, Mar, deixa eu te puxar um negócio aqui. A gente precisa decidir o que todas queremos fazer. Aí a gente tá falando assim, até agora a gente falou bastante, né, sobre estarmos juntas versus estarmos desunidas. Existe, aí eu vou, um pequeno parágrafo aqui, um parênteses, no nosso Eu tenho pod, até medo é porque quando tá ela aqui assim, ó, eu começa não vou conseguir Ai, dormir sem solta, trazer isso. solta. Olha só, existe um meio termo da gente estar junta uma pela outra incondicionalmente, mas tudo tem o seu limite. Por exemplo, eu tenho amigas que são mães de pet. E eu tenho o maior respeito por elas, pelos pets e tudo mais. Tá tudo bem. Eu tenho uma opinião. Eu tenho pet também, tá? Eu tenho uma opinião. Seu Agora, pet é seu eu pet não ou é sei- seu filho? Não, meu filho é meu filho, meu pet é meu pet. Ah, Minhas filhas são minhas filhas, meu pet é meu pet, apesar de eu amar minhas Mas afilhinhas. você coloca em caixas Mas são separadas. coisas separadas. E pra mim tá tudo bem quem Sim. é mãe de pet. Eu acho mal barato. Sim. Eu tenho uma grande amiga que é uma grande mãe de pet. Ela vai saber também que eu tô falando dela e tá tudo Tá tudo bem, certo. tá tudo bem. Eu acho uma... Gente, tá tudo certo. Não deixamos de ser soror uma com a outra, sorores uma com a outra, porque eu sou mãe de crianças, era mãe de pet, tá tudo bem. Agora, se ela me vira e fala, amiga, você é mãe de um bebê reborn, eu não sei se essa sororidade vai falar tão alto aqui, não. Talvez eu vá falar, querida, você tem o direito de fazer o que você quiser, mas eu não concordo com você. Isso também é ser
uma pela outra. Eu né? quero puxar esse papo, que eu acho que a gente tem que começar aqui, até por uma questão de consciência, você falou de conscientização, e acho que por uma questão de consciência, acho que a gente já tem que separar em caixas diferentes. Por quê? Porque a gente está falando de, quando a gente fala de uma criança, a gente está falando de um ser humano. Quando a gente fala de pet, a gente está falando de um ser vivo. Quando a gente fala de um bebê reborn, a gente está falando de uma boneca. E com todo respeito às mulheres que amam seus bebês reborns. Eu tenho respeito justamente por isso. Eu acho que cada um pode viver a sua vida do jeito que quer. Mas não dá pra gente colocar na mesma caixa, porque assim, eu vi alguns exemplos nos últimos dias, por exemplo, né, a Câmara Municipal de uma determinada cidade instituindo o Dia do Bebê Reborn. Gente, licença maternidade para bebê reborn, desculpa. Usando né, dinheiro público, porque ali você está trabalhando em prol da sociedade. Então você está brincando com políticas públicas, isso para mim é uma coisa muito séria. Não, em vez da gente pensar, sentido, Má. então, em vez da gente pensar em infância, em vez da gente pensar em puerpério, gestantes, quantas coisas. Então, acho que a gente faz a separação aqui daquilo que é entretenimento, né, e daquilo que a gente está falando de direitos, de algo que a gente precisa lutar. Então, a minha fala, ela nunca vai ser, ela não pode ter um bebê reborn. Não pode, mas como eu enxergo? Como entretenimento. Então, para mim, essa que é a separação das caixas. Acho que isso atravessa uma grande parte da população, que assim, ó, que é mãe sem direito, Exato. que é mãe sem possibilidade, Sim. sem grana, sem acesso, sem Sim. nada. Sim. E aí vem uma sério pessoa e fala, agora eu sou mãe de um bebê reborn e eu quero ter o parto, eu quero levar no SUS. Gente, desculpa, isso atravessa a sanidade e a sororidade. A gente está confundindo realidade com... Né? Você acha que dá para ter sororidade com mãe de bebê reborn? Eu acho que deve. Que dá não, eu acho que deve. Por quê? Para mim, Mari foi muito cirúrgica quando ela falou, ou é diversão ou precisa de atenção. Então, para as que estão se divertindo, nós vamos tratar no limite da diversão, e para as que precisam de atenção para a saúde mental, porque, na minha opinião, de advogada e contadora, ou seja, não a estou advogada apta... veio antes da contadora, nesse caso. Então, o recado aqui é... Ou seja, não estou apta a medir saúde mental de ninguém, por isso eu estou falando do meu lugar de fala de ignorante nesse assunto de saúde mental. Eu acho que é uma grande loucura coletiva. E aí, onde entra a sororidade nisso? Querida, você precisa de uma terapia. Exato. Exatamente. E, entendeu? Acho Cara? maravilhoso. Dá para a gente exercer a nossa sororidade, inclusive nesse momento de extrema loucura. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que essa situação, inclusive esses comportamentos de criar o dia, de instituir benefício, isso tudo faz parte de um total descompromisso com o coletivo. Exato, total. Né? Então, desses políticos que estão realmente... Eles não estão perdendo tempo, eles estão gastando o nosso dinheiro com essa palhaçada. Para mim é o maior absurdo. Mostra um descompromisso. Sim. Dinheiro público é coisa séria. Mas eu vi um médico, gente, eu achei tão lindo, ele falou assim, toda vez que no meu plantão chegar uma mãe com um bebê reborn precisando de atendimento, eu quero ser chamado, porque eu quero cuidar dessa mãe. A questão não é, né, o bebê, nesse Não é o sentido. bebê. Não, é é uma boneca, né? Não é de fato o bebê, porque é uma boneca. Você falou de saúde mental. Eu tenho visto muito conteúdo sobre isso. E acho que o gancho que eu gostaria de puxar é óbvio que a gente não pode colocar alguma coisa que é para todo mundo. Acho que temos exceções, eu acho que tem pessoas que se divertem do mesmo jeito que, olhando para os anos 90, a gente entrava no quarto de mulheres adultas e tinha Barbie, bonecas em cima da cama. Então, assim... Tinha? Sim, Cami, tinha. Mulheres eu adultas com Barbie. Eu também não sei. Ai, engraçadinhas. Mulheres adultas que brincavam de boneca, que tinham... Então, assim, pra mim tá tudo certo enquanto é entretenimento. Sim. Quando você começa a sair do entretenimento e entrar nessa realidade,
falando de coisas muito sérias como políticas públicas para 2 grupos vulneráveis, que é infância e mães, são 2 grupos que precisam de atenção do Estado. Então eu acho que aí a gente tem que puxar, é isso, assim, puxar o gancho e ainda fazendo o link com o seu insecurity. A gente precisa ter esse tipo de amizade, como elas duas têm, que a gente poder sentar com a nossa amiga e falar, amiga, o que tá rolando? O que é que tá acontecendo? Por mais que seja difícil, né, por mais que isso possa trazer um impacto para a nossa amizade, porque sororidade, né, voltando aqui pro tema, não é fácil. Entende? Não é algo que você vai fazer, já te dou a palavra, Manu, não é algo que você vai poder fazer e muitas vezes vai ser simples, vai ser automático. Claro que não. Né? Então, às Claro vezes, você vai ter que ter conversas difíceis. Então, pensar na saúde mental, né, dessa sua amiga e não é fazer diagnóstico, é entender que, putz, ela tá precisando de atenção, porque às vezes não é um transtorno, uma doença, às vezes é um sofrimento. E se essa pessoa não for amiga? For aquela vizinha pentelha, que ouve som alto, que coloca o carro na entrada da nossa garagem, dá para ter sororidade com essa pessoa? Olha, gente, eu vou responder. Sabe o que a gente faz em casa? Chama pro churrasco. Ela se incomoda tanto com a minha música, chama pro churrasco. Ah, eu tô fazendo barulhos à tarde. Eu não tento amizade. Tipo, tentar amizade é chegar aqui. Então, eu do meu espaço estico a mão e falo, olha, vem com a gente. Vamos, faça parte aqui. Não precisa ser ou eu ou você. Eu sempre faço isso, ou eu ou você. Não, traz, vem junto. Vem pro churrasco. Você tá indo à sua casa ouvindo o que a gente tá falando, vem rir junto, vem estar junto. Entendeu? Porque a gente não precisa, Exato. E é isso esteja que junto. Eu acredito. A sororidade não precisa ser só com as melhores amigas. Ela nunca veio, tá? Então, ela nunca veio. Você tá fazendo sua mas eu tô fazendo a minha parte, e eu nem entendeu? sabia que essa vizinha existia. Eu só quis dar um exemplo. Né? Eu dei uma titubeada no começo, porque Niki ela ouve, mas eu acho que ela não ouve, não. Se não curte muito você, não vai curtir muito a voz. Mas é isso, gente, que eu tô querendo falar. A sororidade não é só para ser de mulher preta para mulher preta. De mulher branca, gente. é de mulher para mulher. Quando a gente fala Marisa, disso, sabe? Exato. Quando a gente fala disso, a gente já deu todo o beabá aqui, desde o episódio 1 da primeira temporada. Volta lá, amiguinhos, ouçam, atualizem-se. Quando a gente fala de sororidade ou feminismo entre mulheres negras, feminismo negro, sororidade entre mulheres negras, a gente está falando da base da sociedade e que se tá bom aqui nessa base é porque tá bom para todo mundo. Todo mundo. Se a sororidade entre as mulheres negras está funcionando bem, todo mundo vai ser beneficiado. Sim. Então, quando a gente tira esses degraus aí da mobilidade social, a gente traz para um outro cenário. Acho que a gente está... Eu gosto muito porque as nossas discussões nem sempre se baseiam exclusivamente na realidade, na dororidade da mulher negra, não sei o quê. Eu acho que a gente já furou essa bolha, né? A gente já pode falar mais para falar para todo mundo. E eu acho que isso é muito importante. Até porque, igual a gente leu agora no começo, na definição de sororidade, a gente traz a união coletiva das pessoas que estão dentro do mesmo recorte de gênero contra todas as formas de opressão e violência. Então, assim, é claro que estatisticamente a gente tem uma realidade diferente entre as mulheres negras, mas pensando somos todas mulheres, a gente precisa se unir, até porque todas nós queremos gozar dos mesmos direitos, independente dos recortes raciais e sociais. Né? Eu acho que aí vem um desafio, né? Por isso que eu te perguntei, mas você fica amiga? E você falou, não, a gente tenta uma aproximação ali, não é necessariamente... Sabe por quê? Porque assim, ó, a gente fala sobre sororidade, a gente fala... Eu quero de verdade que todas as mulheres estejam unidas e possam viver e gozar das mesmas oportunidades. Só que nem sempre uma mulher tem essa mesma visão. Exato. A gente estava falando agora há pouco. Muitas vezes as mulheres ainda estão naquele pensamento 1980, tão demodê, de uma contra a outra, entendeu? E aí, eu também, gente, preciso escolher as minhas batalhas por conta da minha sanidade mental.
Não dá. Então, assim, eu também não vou ficar ali só pondo minha cara a tapa e falando, olha como eu sou belíssima. Olha, eu sou tão plena, vem aqui, que aqui eu vou ser sua amiga, independente da maneira que você me trata. Também não, né, gente? Eu sou consciente, eu me respeito, eu quero bem a minha saúde mental. Então, assim, ó, eu não vou jamais criar um muro e uma barreira sem que eu tenha, de fato, uma razão, assim, mas muito contundente para isso. Poxa, vem junto. Ou então me chama para uma conversa. Existem 1 milhão de formas da gente resolver um monte de coisas. Até porque se a gente tira o muro que separa as nossas casas e se a gente senta para conversar, ela também é mãe, as minhas vizinhas também são mães, as minhas vizinhas também passam pelas as mesmas coisas da vida, gente. No final do dia, a gente quer as mesmas coisas, entendeu? Eu não vou brigar, eu não vou entrar numa situação de oposição contra a mulher simplesmente por conta disso. Não vai dar. É claro que eu não vou estar sempre lá entre flores, porque eu estou estendendo a minha mão. Sim. Se eu só recebo espinhos, ou se eu só continuo recebendo, eu tô com a mão ali, ela tá constantemente queimando a minha mão. Não tem como, você vai ter que tirar. Entendeu? Não vai dar. Mas não vai chutar. Não, exato. Não. Eu simplesmente vou tirar a escada do meu muro. Exato. E ponto. Eu quero pôr uma pimenta. Eu acho que o seu exemplo é um exemplo super legal de como a gente consegue, muitas vezes, exercer essa sororidade na prática, né? Não só na teoria, que na teoria é sempre mais fácil, mas como a gente consegue ir até a outra. A minha pimenta é até um pouco do que a Malu trouxe, que é como é que você faz sororidade com alguém que não é uma irmã amiga, alguém super próxima e tal. Eu acho que, para nós que somos mulheres mais progressistas, tem um desafio quando a gente entende que nem todas nós estamos ao lado uma da outra na batalha. E aí, numa batalha coletiva de direitos, nos colocando de forma mais progressista. Não estou nem usando feminismo, porque eu acho, obviamente sou feminista, mas eu acho que muitas vezes uma pessoa como a que você trouxe, que fala, eu odeio o feminismo, ainda está enraizado dentro dela essa ideia de que o feminismo é isso, pelo debaixo do braço, você odeia homens, esse blá blá blá, que a gente nem precisa se demorar aqui. Então ela não sabe, ela não entende, compreende exatamente o que é o feminismo. E fora que, o meu ponto, muitas vezes para mulheres que não são tão progressistas, o feminismo é uma ideia que vai contra outros valores que ela tem. Aí eu pergunto para vocês, como exercer a sororidade no campo, nesse campo com mulheres que talvez não estejam, né, nessa compreensão do lado da batalha nesse lugar, entendeu? Mulheres que, no nosso caso, nós queremos direito ao nosso próprio corpo, entre outras coisas, mais progressistas. É essa pimenta, porque eu acho que baseado no que você falou no 1 a 1. E quando é essa coisa um tanto quanto coletiva, como é que vocês pensam disso? Quero ouvir. Eu acho que o exemplo arrasta. Tem uma máxima que eu tenho discutido muito. Eu não vou salvar o mundo. Isso é uma bobagem. Nós vamos salvar o mundo, sim. Se você fizer o seu pouquinho, Camila, um pouquinho, Maria faz um pouquinho, Joana... Pensa a mesma coisa, exato. E a sororidade é aí. Faça a sua, porque nós aprendemos a fazer errado. Logo, temos a capacidade de aprender a fazer o certo. Vou falar uma coisa bem rápida para vocês. Meu companheiro tem um filho de 16 anos. Quando eu cheguei na vida dele, Arthur tinha 12 anos. E aí chegou o ano de Arthur terminar o ensino fundamental. 9º ano. A festa de formatura de Arthur, a mãe de Arthur ia e o pai de Arthur ia com Arthur, que Arthur vive com o pai. Eu sou companheira do pai dele. Quando foi se aproximando, eu falei assim, eu não vou para essa festa. Essa festa não me cabe. Eu não sou mãe de Arthur. Eu não participei dessa jornada de Arthur e esse é o momento da mãe dele. Se eu for, vai ser desconfortável para ela e vai ser desconfortável para Arthur. Então eu chamei o meu parceiro e falei, não vou por isso, isso e isso. Mas ela não liga. Eu falei, ela te falou que não liga? Eu não sei se ela liga. A minha mãe ligaria, a minha mãe passou por isso. E eu não quero fazer uma mulher passar pelo que minha mãe passou. Ela nunca vai saber disso.
mas eu dormi em paz e eu sei que é isso, sabe, né? exercer a sororidade é isso. É diminuir qualquer possibilidade de levar um sofrimento para uma mulher, independente se eu conheço ela ou não, entendeu, Mari? Então eu acho que é possível, sim. Às vezes a gente passa na rua, tem uma mulher no ponto de ônibus chorando. Quantas vezes a gente pode parar e perguntar, tá tudo bem? É isso, nós mulheres negras, a gente passa na rua e a gente faz o quê? Se olha e sorri. Eu sonho com o dia que todas as mulheres... faz a gente trocar o olhar e dar uma... Gente, esse é o meu sonho. Eu falo, eu quero ver o dia que as mulheres vão passar na rua e se olharem e sorrir como nós mulheres pretas fazemos. Nesse dia, porque a nossa luta da mulher negra está avançando. Só que nós não somos uma classe separada das mulheres brancas. Nós somos mulheres e a gente precisa viver nesse coletivo. Quero Também contar acho uma isso. historinha. E a Malu tem que trazer a inspiração dela É ainda. verdade. Então tá, traz, depois eu conto. Ai, não, conte, Mari, que eu nem sei mais qual é a minha inspiração, então, gente. vai Inspiração Sei. veio aqui, ó. A inspiração tá no DNA. Inspiração Olha, são pensando, vocês. eu quero contar uma história, porque acho que aprender como exercer sororidade foi uma coisa que eu aprendo muito com a minha mãe. E eu lembro que quando eu era criança, todas as vezes que a gente estava em algum espaço, ou mesmo que a gente estava na rua, mas você estava andando e dava tempo, a minha mãe, ela sempre mostrava e falava, olha que mulher linda. E aí eu olhava, a gente falava muito sobre mulheres negras, porque a minha mãe estava construindo um processo de autoestima importante em mim, eu era uma criança, então a minha mãe fazia muito isso. E aí, e muitas vezes ela ia até a mulher e falava, nossa, eu amei seu cabelo, essa roupa é maravilhosa. E é uma coisa que eu faço na vida, né? E às vezes alguns namorados falavam pra mim assim, nossa, mas você não acha que ela vai achar que você tá dando em cima dela? E eu falava, não, nunca aconteceu, porque a gente sabe, o que você falou, desse pacto coletivo, da silencioso, a gente sabe que é num outro lugar, que é um lugar do empoderamento, do reconhecimento, não é de uma paquera, de um flerte, né? E eu faço muito isso, né? Faço com crianças, meninas, meninos negros e faço muito com mulheres negras adultas, né? Então eu elogio roupa, elogio acessório, elogio cabelo, né? Elogio a beleza, porque tem gente que, né, passa na rua e tá desfilando aquela beleza maravilhosa. Então é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e eu acho que também sororidade é um pouco disso, né? O que você falou, a gente aprende com alguém e a gente vai replicando e às vezes aquele exemplo pode ajudar. É como eu já fui confortada por mulheres que eu não conhecia no ônibus, no metrô, na rua, né? Enfim. Então... Sabe uma coisa que passou aqui pra mim, ouvindo você? Eu já, olha, mais de uma, mais de 3, mais de 5 vezes eu já consegui fazer isso e tive resultados assim muito positivos. Sabe quando você está em um coletivo, pode ser no escritório, pode ser um grupo de amigos, pode ser na família, e chega alguém e fala assim, sabe aquela lá? E aí já desce a lenha na mulher. A mulher nem teve oportunidade de te falar oi. Você nem sabe ainda. A mulher acabou de chegar naquele ambiente e já está... Geralmente é uma mulher que está dentro dos padrões. Geralmente é uma mulher que está dentro dos padrões. Geralmente é uma mulher que faz as outras mulheres se sentirem ameaçadas. Seja intelectualmente, seja financeiramente, seja esteticamente, né? Geralmente é isso. Infelizmente, mas acontece. É raro, mas acontece muito. E aí várias vezes quando as pessoas vêm me falar, soprar mal daquela mulher, é justamente nela que eu vou buscar conexão. Oi, tudo bem? Então, me conta, e aí, você veio de onde? Já, uma vez no meu último trabalho, aconteceu isso, chegou uma mulher nova, todo mundo... Mas eu fui direto, oi, tudo bem? Que legal, que bom que você está aqui, você veio de onde? E tal, aí você puxa e vira conexão. Somos amigas até hoje. E as coisas vão assim. Eu tenho uma série de pessoas que são... Legal. Não todas são melhores amigas, não. Mas eu tenho uma série de pessoas que são importantes para mim, porque eu não ouvi o que diziam sobre ela. Eu falei, não, eu quero saber quem ela é, de acordo com a minha vivência, de acordo com o que ela constrói junto comigo, não com os outros. Muito porque eu penso nisso, né, gente? Eu sei lá o que as pessoas falam sobre mim.
Nunca saberemos, né? Às vezes não podemos saber, né? Mas e aí, poxa, é tão genuíno, né? Sim. Você poder, você mesma fazer o seu filme, ou você mesma queimar o seu filme, ou você mesmo encerrar esses ciclos, né? Exato. Esses ciclos que ficam se estendendo de se falar mal. É o que o Malu falou agora, o que a gente aprende, a gente pode desaprender. Exato. Entende? O que uma mulher vem ali naquele lugar e as pessoas já torcem o nariz para ela e falam, essa daqui aqui não vai ter entrada. Putz, gente, eu não queria estar no papel dela, então eu prefiro eu fazer. E isso é uma forma bacana que eu consigo exercer a sororidade. No time da Catarina, logo quando começaram os jogos, os treinos, teve um dia que a gente estava assim, todas as mães sentadas em um canto e tinha uma mãe só sentada longe. E também foi meu primeiro dia lá, só que eu já cheguei, eu falei, não quero chegar e ficar sozinha para sempre. Não vou fazer isso comigo. Eu vi onde estavam as mulheres, eu cheguei e falei, oi, tudo bem? Vocês são as mães? Eu também sou mãe da Catarina, tudo bem, como é que vai você? E sentei ali, como se elas tivessem me convidado. Ninguém me chamou. Mas... E aí elas, tiveram que me engolir, mas a gente é amiga, tá tudo certo. E aí nesse dia eu vi que eu tava ali, tipo, quebrando essas barreiras energéticas pra mim, que eu sou naturalmente mais tímida. Pra mim isso foi um movimento. E aí eu olhei pro lado, ela tava lá sozinha, sentada. Eu fui lá, falei, oi, tudo bem? Você tá mãe do time? Levanta aqui. Fiz ela levantar da cadeira, peguei a cadeira dela, fui lá, coloquei do lado das outras cadeiras. Senta aqui com a gente, tá, não sei o quê. Legal. Porque é isso, gente. Nós somos todas mães de atletas do mesmo time e assim... eu tô aprendendo essa profissão agora, mãe de atleta, né? Elas vão pra cima e pra baixo. Gente, as mães têm que se unir, senão como é que essas meninas ficam? Então essa foi uma lição, assim, uma lição. Sim, deixo aqui de mais uma inspiração, já que Malu não trouxe. Mas você pode trazer agora uma outra inspiração. Vocês ficaram falando e eu fiquei pensando. Eu fui criada na periferia, então eu não aprendi a gostar de mulheres. Eu aprendi a odiar mulheres. Claro. E a disputar espaço com as mulheres. E eu fui criada nesse movimento, porque eu já falei aqui, meu pai tinha não sei quantas mulheres, não sei quantos filhos, então as mulheres... eu ainda não me lembro que dia foi, em que momento. Mas uma mulher que eu vi, e eu acho que tem muito da referência dela na minha vida, vocês insistiram em trazer os anos 80 para esse episódio. 80? Eu falei 90. Mas me contaram, né? Camila que foi para os 80, eu sou muito jovem para os 80. Depois você busca no YouTube. Eu uso desde criança. Uma apresentadora, Hebe Camargo. Hebe Camargo, já lá atrás, hein, Malu? Hebe Camargo. Gente, o jeito que Hebe Camargo recebia aquelas mulheres, toda segunda-feira, né? A segunda câmera, eu acho que era a segunda programa dela. Eu não sei, eu sou muito Minha jovem. mãe era apaixonada, eu era jovem, mas eu amava a Hebe. E aí depois aquela amizade, ela, a Lolita, não sei, aquilo foi tomando para mim, sabe? Foi me inspirando. E hoje eu vejo, eu fui comer uma acarajé sábado, eu estava numa mesa com 5 mulheres. As 4 eram minhas amigas, que estão se tornando amigas através de mim. Eu fiz isso em Aracaju, eu fiz em Salvador, estou fazendo aqui. É isso, eu acho que temos mesmo que ser umas pelas outras, porque no final só nós somos capazes de nos entendermos integralmente. Porque a luta é igual para todo mundo, ou melhor, a forma de combater é diferente, mas os desafios são os mesmos. São muito parecidos. E aí, gente, caminhando para o nosso fim aqui, eu não quero deixar de falar isso. A forma de combater é diferente e o ponto de vista de cada uma e a visão também é diferente. O que vale para você, algo que você já tenha feito na sua vida, talvez não tenha passado pela cabeça de Mari. Exato. E aí você fala, nossa, aconteceu comigo parecido uma vez, e você fala, nossa, não tinha pensado e tudo mais. Lembra da 4ª série? A dúvida de um pode ser a dúvida de todos. Então, sabe quando a gente começa a trocar, a gente fala, nossa, realmente, esse é o intuito da diversidade e inclusão, gente. É a gente pensar em soluções diversas, de acordo com experiências que não estão dentro do nosso radar, e buscar inovação e solução para o nosso dia a dia, apesar de através de outras lentes. Acho que é isso, né, sabe gente? o que veio na minha cabeça agora?
nós estamos gravando os últimos episódios dessa temporada. E esse formato nasceu de um movimento de sororidade. Exatamente. É verdade. Exatamente. Estava fazendo a primeira temporada do podcast, me levou em um determinado episódio, levou Mariana em outro episódio. E depois marcou um café da manhã nós três. Camila precisou ir embora mais cedo, ficamos eu e Mariana conversando. E assim, essa segunda temporada foi construída. Vocês estão vendo como tá são as vendo? coisas? Aí a gente fala de uma coisa muito legal, que a gente falou acho que de vários pontos de sororidade, que é o benefício de estarmos juntas. Então a gente falou da coisa de muitas vezes a gente não ter aprendido a não disputar, das dificuldades, de pensamentos e visões diferentes, mas aí eu acho que nesse fim tem muito a ver com isso, né? É muito legal a gente pensar no benefício que é estarmos todas juntas, estarmos lutando, olhando ali para um objetivo em comum, que é isso, garantia de direitos, segurança, saúde mental, porque é isso, a gente está juntas, a gente se fortalece, né? É muito terapêutico também, né? Quando a gente encontra com outras mulheres que podem ter histórias diferentes, mas aí a gente aprende que podem ter visões diferentes. Então, acho que existe um benefício da sororidade muito grande, que é, além desse fortalecimento de luta, mas esse sentimento de união, né, essa alegria mesmo que resulta da gente estar juntas. Apoio e né? acolhimento, né? Gosto. Ai, gente, foi Amei esse lindo. programa, gente. Peguem aí na mão da amiguinha que tá do Pega lado a de mão, vocês. Gente, pra Sou da encerrar, não eu tenho duas amiga. palavras, mulheres, univos. É isso. Quase um temos chamado. total. Temos. É isso. Obrigada, meninas. Eu amei. Obrigada. Eu também, amei. Até já, a gente já volta, gente. Só mais 2 semanas e a gente já tá de volta. É isso. Tchau, tchau. Ai, que bom, né? Falar disso. Gostoso. Foi ótimo. E aí, Parece Flávia? Deusa!